E aí, gurizada, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo de inglês. Hoje eu vou responder uma pergunta que a Vic Maciel deixou. Ela quer saber como usar inglês na vida real. Ah, meu pai, como que é isso? Tu tem que saber falar inglês e tu tem que colocar em prática com nativos ou para ir se acostumando até com os teus amigos, pode até conversar com nativos pela internet, seja por aplicativos, seja por aulas com nativos, até tem o da Engo que tem 2 aulas grátis, vou deixar o link aqui embaixo se tu quiser resgatar 2 aulas grátis e muito material para estudar também. Mas eu acho que na vida real seria tipo, tu mete a cara e tu dá um jeito. Tipo assim, tu não tem como imaginar como é se tu nunca falou com um nativo. Tu fica muito mais nervosa e nervoso do que na hora H, vamos dizer assim, né? Depois, geralmente, se tu nunca falou com um nativo, a primeira vez te dá tipo meio que um choque. E tu fica tentando se comunicar, talvez, depende do teu nível de inglês, né? Mas tu vai ficar procurando palavras, tu vai tentar se comunicar, às vezes tu fica tão nervoso, como já aconteceu comigo quando eu comecei, né, quando fui pro intercâmbio a primeira vez. E eu disse, a pessoa veio falar comigo, eu disse, I'm sorry, I don't speak English, e saí, tipo, toda assustada, mas é uma coisa que, tipo, é porque a gente dá um bloqueio às vezes, não acontece com todas as pessoas, mas depois tu demora tipo uns 2, 3 dias até começar a se acostumar e em poucos meses ou dias, depende da pessoa, tu já começa a se comunicar. Provavelmente não fale perfeitamente, ninguém fala, na verdade, né? Mas tu já vai estar se comunicando legal. Mas é assim, não ter medo e botar a cara a tapa, sei lá como é que falam lá. Então, não tenha medo e tenta. Vai se comunicando do jeito que tu consegue. Primeira vez que eu me comuniquei com um nativo na vida foi indo pro intercâmbio nos Estados Unidos, eu acho. No avião, e tinha um americano do meu lado, ele começou a puxar assunto, eu não sabia como falar, e aí eu percebi que eu achava que sabia, mas não sabia nada. Mas aí eu peguei meu dicionário e fui me comunicando, pegando palavras que faltava, na época nem tinha tradutor, não tinha nada, né? E também não tinha internet no avião, mas eu consegui meio que me comunicar com ele. Quando eu cheguei no aeroporto também, que eu encontrei com a minha host family, né? O pessoal onde eu ia ficar, né? Na casa que eu ia ficar lá, eu queria pedir pra ir no banheiro e eu também bloqueei, assim, eu até sabia, eu ia conseguir falar, mas tu fica nervoso. Mas é super normal, assim, de cara. E tem gente que não fica nervosa, que fica tri de boas, né? Mas, enfim, o principal que ela perguntou, que eu quero falar, é assim, ó, quem pode ser professor, né, de inglês, ou enfim, e em que o idioma ajuda profissionalmente, se para ser professor, tradutor, enfim, precisa fazer faculdade, e seria bem legal saber isso. Beijos, amo os teus canais. Obrigada, Vicky, um beijo pra ti. Bom, vamos por partes. Primeiro, no que o idioma ajuda na vida profissional? Total. Mesmo que tu não seja professor nem nada, vai te ajudar a poder viajar. Na vida profissional, então, conseguir uma vaga melhor, depende da tua área. Tem área que precisa do inglês, tem área que não. Mas geralmente, tipo, o currículo dá um pá, a pessoa fica, essa pessoa fala inglês. Apesar de que hoje em dia, tipo, muitas pessoas já olham e dizem, inglês tu tem que saber, tu precisa saber o que mais que tu sabe, tipo isso, né? Mas o inglês definitivamente é muito importante. Tipo, todo mundo deveria saber falar inglês. Deveria ser como em outros países que as crianças já aprendem desde pequenininhos e já chegam como adultos falando naturalmente, sem aquele desespero que o brasileiro tem do tipo, eu preciso aprender inglês e agora? E parece que é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade não é bem assim, né? Eu particularmente acho que tu não pode deixar pra amanhã. Tipo, começa já. Seja um pouquinho aqui, um pouquinho ali, estuda aqui, faz um curso, ou fala com algum professor nativo, ou algumas dicas de sites e outras coisas que eu tiver pra dar, eu vou deixar aqui embaixo. Tem e-book gratuito pra baixar, eu vou deixar aqui embaixo também. Tudo ajuda, sabe? Seja tu aprendendo sozinho, com curso, com professor particular, ou como for, né? Até intercâmbio ajuda bastante se a pessoa tiver a oportunidade. Mas o principal mesmo que eu queria falar nesse vídeo era sobre ser professora. Eu já fiz um vídeo falando principalmente sobre isso lá no meu canal Quero Ser Nômade, eu vou deixar o link do vídeo aqui. E não se esqueçam de se inscrever naquele canal, porque eu dou várias dicas bem legais de como ganhar dinheiro com a internet, como viver viajando e várias outras coisas. Mas basicamente, ela perguntou quem pode ser professor, né? Bom, depende. Se tu vai ser um instrutor de idiomas, por exemplo, numa escola, estilo Wizard, Fisk, CNA, Skill, etc., a maioria não pede obrigatoriamente que tu tenhas curso de letras, né? Faculdade, universidade de letras. Mas se tu quiseres dar aula em escola, ou universidade, ou enfim, geralmente tu tem que ter letras sim, e muitas vezes um mestrado e etc. Mas
Claro, tu tem muitas possibilidades, dar aula particular, pela internet, tu pode trabalhar nessas escolas de idiomas, que a maioria não pede que tenha letras, não todas, tá? A maioria. Então, assim, só que não é simplesmente tu saber falar inglês, achar que sabe, porque eu, por exemplo, voltei falando, me comunicando super bem na época, no meu intercâmbio, faz mais de 10 anos, e eu achava que tava abalando. Quando eu resolvi entrar numa escola e dar aula, eu percebi que eu não sabia praticamente nada, no sentido, como eu vou explicar da onde vêm as coisas, o nome dos conteúdos, de gramática e etc. Claro, tu pode tentar dar uma aula de conversação, mas na minha opinião, não existe aula de conversação se a pessoa não sabe absolutamente nada. E a gramática tá envolvida. Se eu disser I love you, já inclui gramática naquilo ali, porque tu precisa saber como conjugar o love, to love, depois tu teria que usar o pronome objeto e não o pronome pessoal, e assim vai. Tudo isso é um processo. E assim, como eu sempre digo, eu conheço pessoas que fizeram letras e que tem um embasamento gramatical, mas falta muito na fluência, né, desenvoltura e tal com o idioma, e eu conheço pessoas também que fizeram intercâmbio, que aprenderam por conta, que não fizeram faculdade de letras e que tem uma super fluência, mas não tem o embasamento gramatical para poder dar aula. Então, e eu não tô generalizando, eu conheço pessoas que fizeram letras e são fluentes, eu também conheço pessoas que fizeram intercâmbio e conseguem dar aula porque sabem explicar os conteúdos. Mas eu estou falando de casos que eu já vi. Então, independente de tu não fazeres letras ou fazeres letras, tu precisa se preparar em todos os sentidos, tá? Numa faculdade de letras, depende, claro, a faculdade, mas universidade, enfim, mas tu vai ter muito embasamento gramatical, né? Nem todas trabalham muito a fluência em si, a comunicação, toda aquela coisa. Então, é interessante que tu estude com isso, que tu pratique com nativo, ou que tu faça um intercâmbio, ou tu ache o teu caminho, né? Não é obrigatório a sair do país para uma pessoa conseguir ficar fluente no idioma. Existem outros caminhos. Claro que o intercâmbio facilita, né? E agiliza muitas vezes. Mas também tu tem que fazer a tua parte. Por exemplo, tu tem que fazer intercâmbio, tu não pode ficar só falando com brasileiro, tu tem que praticar, tu tem que, enfim, toda aquela coisa. Mas então, assim, qualquer um que quiser ser professor tem condições, desde que corra atrás. Algumas pessoas aprendem mais rápido, outras demoram mais, mas eu posso dizer que faz mais de 10 anos que eu fiz o meu intercâmbio e eu ainda tenho muita coisa para aprender. Já dou aula super bem, já dei aula em muitas escolas, já trabalhei com praticamente todos os, como chama, os métodos, né? Seja só ensinando, só falando inglês, ou usando português, mais enfoque em conversação, ou gramática e etc. Eu não sou perfeita, eu tenho muito ainda para aprender, como a gente tem inclusive no português sempre mais que aprender, né? Mas posso dizer que hoje eu já trabalhei a minha fluência e também trabalhei a parte gramatical, né? Então é isso que tu tens que pensar, tu precisa saber um pouco de tudo para conseguir se comunicar e ensinar, né? Ou trabalhar com tradução ou outras coisas. Existe também faculdade, cursos de tradução, caso tenhas interesse nessa aula. Seja tradução, seja fazer voice over, não sei como é que chama agora, quando a pessoa faz a voz de um personagem, ou enfim, né, em inglês, no caso, e assim por diante. E pra quem me perguntar, mas daqui quanto tempo, se eu decidir agora, eu quero ser professor de inglês, por exemplo, daqui quanto tempo eu vou ser professor de inglês? E isso vai depender. E muitas pessoas, inclusive, entram nas escolas de inglês pra ter aula como alunos normais, não anormais, e elas fazem todo o curso e o pessoal da escola começa a perceber que essa pessoa se destaca, que essa pessoa tem facilidade, que essa pessoa tá se dando super bem, que ela é esforçada e dedicada e tem facilidade ou não, e acaba deixando com que ela se transforme num professor naquela escola. Comece dando aula para os pequenininhos, pro básico, nível básico, e assim vai indo até que ela vira um professor, podendo pegar qualquer nível e etc. Então eu vi várias pessoas já que saíram de alunos de uma escola e foram se transformar em professores daquela escola, ou depois de outra, ou enfim. Então o que eu posso dizer é que tem muita vaga, né? Ainda tem mais vaga, eu acho, do que professor, porque muitas pessoas, muitos professores, eles querem viver viajando, ou eles já têm uma outra vaga, ou dão aula particular, ou não sei o quê. Então aqui na minha cidade, por exemplo, aqui também a minha cidade tem muita escola de idiomas, é inacreditável, uma em cada esquina. Mas tem muita vaga. Então, todo mundo tem chance, só que muitas escolas querem já que tu tenhas
experiência, que tu saibas o que tu tá fazendo e tal. Geralmente para entrar numa escola tu tem que fazer um teste de oral, teste escrito. Eu acredito que todas as escolas que eu entrei me foi passado o método, me foi dado material, eu estudei e eu tive que dar aula demonstrativa para eles verem se eu conseguia explicar aquele método, se eu tinha jeito com os alunos, toda aquela coisa, e alguns simplesmente pedem para eu dar uma aula aleatória, sem ter a ver com o método, só para eles verem como que eu explico, como que é o meu jeito, como que não sei o que, e fora testes e aquelas coisas que eu já falei. Então, tu tens que estar preparado, porque é um conjunto de coisas, é a fluência, é ter o jeito com as pessoas, com os alunos, saber explicar, saber vocabulário, saber gramática, saber escrever, saber ler, saber tudo, né? Listening, enfim, porque é um conjunto completo para tu conseguir ser um bom professor, vamos dizer assim, né? Mas claro que, como eu disse, todo mundo começa do zero. Então, caso tu decidas, eu te desejo boa sorte, se dedica o máximo possível e não esquece que tu tá sempre aprendendo. Todos os dias da tua vida tu vai aprender mais e tu vai perceber que quando tu começa a dar aula, com as perguntas que vão aparecendo, tu tá sempre tendo que pesquisar e tu sempre descobre que tu tá aprendendo mais e mais e que tu não sabia tudo. E tu não é obrigado a saber tudo não, tá? Se alguém te pedir, se tu estiver dando aula e alguém te pedir uma palavra e tu não sabe, não é um problema nenhum. Seja honesto, diga, eu não sei essa expressão, eu não sei, eu vou pesquisar e te trazer na próxima aula. Claro que fica nas tuas mãos, né? Realmente correr atrás e tentar dar o melhor atendimento pro teu aluno, mostrar que tu se esforçou e que tu foi atrás da informação para ele. Mas tu não é obrigado a saber tudo e seja bem humilde, bem de boas, mas tenta sempre se preparar o máximo possível para as tuas aulas, para que o aluno veja que tu tá preparado e também que tu possa explicar de uma maneira que ele vai entender e que ele vai sair sabendo aquele conteúdo, né? O vídeo ficou longo, eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado e, como eu disse, quem decidir seguir esse caminho, eu desejo muita sorte, muito estudo e espero estar aqui também para ajudar vocês. Quando vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, me deixem sugestões de que tipo de vídeo e assunto vocês querem que eu fale nos próximos vídeos. E não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!